Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vocês pediram e está aí, 14 fundos imobiliários baratos de acordo com os fundamentos. Fazendo aqui o nosso disclaimer, as informações e materiais disponibilizadas neste canal não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação e aconselhamento para investimento. Tomada de decisão é de única e exclusiva responsabilidade de nós investidores. Passando por agradecer aqui os mais de 1.045 inscritos, muito obrigado a você que se inscreveu, que nos segue desde o começo e continue divulgando o canal para que ele cresça cada vez mais e eu consiga trazer mais conteúdo para vocês aqui. Vamos ver nossos critérios então? Quais foram os parâmetros que utilizamos para definir quais os melhores 14 fundos imobiliários de acordo com os fundamentos? Um dividend yield de no mínimo 5% ao ano, um preço sobre valor patrimonial de 0,01 até FIIs que estão sendo negociados a 2 vezes seu valor patrimonial, percentual de caixa de no mínimo 15% e uma liquidez média diária de no mínimo R$1 milhão. Vamos ver então quais são os 14 fundos imobiliários mais baratos de acordo com os critérios fundamentalistas? Primeiro deles é o Kinea High Yield CRI, com código KNHY11. Ele é um fundo de gestão ativa, tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 6,66%, está negociado perto ali do seu valor patrimonial, 1,01, tem uma liquidez média diária de 1,1 milhões, tem 25% de caixa, 4.800 cotistas, um patrimônio de 1,2 bilhões e é um fundo de papel. Vamos para o próximo? É o BTG Fundos de Fundos, o BCFF11 também tem uma gestão ativa, tem um dividend yield de quase 6,4%, um PVP de 1,08, liquidez média diária de 3,9 milhões de reais em negociação, tem 17,80 de caixa, quase 221 mil cotistas, um patrimônio de 1,7 bi e ele é um fundo de fundos. Vamos para o próximo. BTG Pactual Logística, o BTLG11, outro fundo de gestão ativa, um dividend yield de 5,68, um PVP de 1,05, liquidez média diária de quase 3 milhões, quase 50% em caixa, número de cotistas 26.600, um patrimônio de 700,8 milhões e é um fundo de logística. Seguindo, Bradesco Carteira Imobiliária, o BCIA11, fundo de gestão ativa, apresenta um dividend yield de 11,52%, um preço sobre valor patrimonial de 1,09, tem uma liquidez de 1,3 milhões, tem 126% de caixa, muito provavelmente ele deve ter feito alguma emissão, número de cotistas 12.900, patrimônio de quase 200 milhões e ele é um fundo de fundos. Próximo, nós temos aqui o Vinci Logística, o VILG11, outro fundo de gestão ativa com dividend yield de quase 6%, um PVP de 1,13, liquidez média diária de 6,9 milhões, tem quase 35% em caixa, 63.700 cotistas, um patrimônio de 794 milhões e obviamente ele é um fundo de logística. Agora nós temos o RBR Alpha Multistratégia Real Estate, o RBRF11, mais um fundo de gestão ativa. Vamos vendo aqui que os melhores fundos têm uma gestão ativa, hein? Dividend yield de 7,85%, um PVP de 1,05, liquidez média diária de 3,3 milhões, tem 22,34% em caixa, apresenta aí 51.400 cotistas, 859 milhões de patrimônio e é um fundo híbrido porque apresenta fundos imobiliários no seu portfólio e alguns CRIs também. Por isso ele é um fundo híbrido, fundos e de papel. Vamos para o próximo? É o RBR Property, o RBRP11, outro fundo de gestão ativa com dividend yield de 5,37%, um PVP de 1,03%, liquidez média diária de 3,1 milhões, percentual em caixa de quase 20%, tem 36.900 cotistas e um patrimônio de 756 milhões e ele também é um fundo híbrido, porque ele tem no seu portfólio imóveis físicos e outros fundos imobiliários. Vamos seguindo. O SDI Logística Rio, o SDIL11, mais um fundo de gestão ativa com dividend yield de 6,18%, um PVP de 1,06, liquidez média diária de 1,1 milhões, 27,45% ele tem em caixa, possui 39.200 cotistas, tem um patrimônio de 455 milhões e ele também é um fundo de logística. Agora nós temos o Habitat 2, o Habit11, também é uma gestão ativa, um dividend yield de 9,15%, um PVP de 1,12%, tem uma liquidez média diária aí de 1,2 milhões, tem 35,5% em caixa, hoje atualmente ele tem 11.400 cotistas com um patrimônio de 379,6 milhões e ele é um fundo de papel, ou seja, tem vários CRIs no seu portfólio. Agora nós falamos do CGHG Logística, o HGLG11, um fundo famoso.
Gestão ativa, dividend yield de 5,4%, tem um PVP aí o mais alto até agora, 1,28, liquidez média diária de 9,8 milhões de reais, apresenta 28% em caixa, tem 204 mil cotistas, um patrimônio de 1,6 bilhões, então é um fundo robusto e, obviamente, ele está focado em imóveis logísticos. Vamos seguindo. O Iridium Recebíveis Imobiliários, o IRDM11, outro fundo de gestão ativa com dividend yield de 9%, um PVP de 1,22, tem uma liquidez média diária de 5,1 milhões, tem 25% em caixa, 70.800 cotistas e o patrimônio dele é de 1 bilhão de reais e ele é um fundo de fundos. Agora nós temos o Fator Veritar, o VRTA11, mais um fundo de gestão ativa, apresenta um dividend yield de 8,31%, o primeiro aqui negociado abaixo do seu valor patrimonial, 0,99%, tem sua negociação aí diária de 4,3 milhões de reais, 30% em caixa, 56.700 cotistas, hoje um patrimônio de 803,6 milhões e ele é um fundo de papel. Próximo. Nós temos o XP Logística, o XPLG11, fundo de gestão ativa com dividend yield de 6,66%, um PVP de 1,01, tem uma liquidez média diária de 1,1 milhões de reais, 25% em caixa, 4.800 cotistas, um patrimônio de 1,2 bi e ele, como o próprio nome já diz, é um fundo de logística. E agora nós temos o Vinci Shopping, o VISC11, fundo de gestão ativa com dividend yield de 5,06%, negociado abaixo do seu valor patrimonial, 0,9, liquidez média diária de 3,8 milhões, percentual em caixa de 15%, tem 164 mil cotistas, um patrimônio de 1,7 milhões e é um fundo que investe em shoppings. Então, pessoal, esses foram os 14 fundos imobiliários baratos de acordo com os fundamentos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, porque você me ajuda a fazer o canal crescer cada vez mais. Escreva aí nos comentários se você tem ou já teve alguns desses fundos imobiliários. Sugiram outros aqui para a gente fazer alguns estudos mais pontuais. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!